O que são regras e princípios? Então, nós havíamos afirmado anteriormente que as normas constitucionais são significações extraídas do quê? De enunciados jurídicos. Quais são esses enunciados? São regras e princípios. Ponto. Agora nós vamos tratar de regras e princípios da seguinte maneira. Preste atenção, tá? Esquece o que está no quadro. Agora nós vamos conversar aqui. Esquece o que tem ali no quadro, tá bom? Preste atenção. Quando se diz que na Constituição Federal nós temos alguns princípios, e quais que nós teremos ali? Teremos o princípio da dignidade da pessoa humana, teremos o princípio da isonomia, o princípio do pluralismo político. Então nós temos diversos princípios, o princípio republicano. Quando se afirma você, olha, o Estado e também as demais pessoas devem respeitar o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Você consegue visualizar o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, todos são iguais, tal. Mas a questão é, você consegue tocar em alguma norma em relação a isso? Quando eu falo princípio da igualdade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio do pluralismo político, princípio republicano, a gente percebe que isso existe, mas a gente não consegue tocar. Não é algo palpável. Perceba que é algo bastante abstrato, bastante aberto. O que é, pergunta, o princípio da dignidade da pessoa humana? O que é o princípio da isonomia ou o princípio da igualdade? Esses princípios, por serem princípios, olha o que eu quero que você entenda primeiro, são enunciados abertos demasiadamente. A gente não consegue tocar. Tem baixa densidade, mas são normas. São normas. O Estado tem que respeitar esses princípios. Nós temos que respeitar esses princípios. Então nós sabemos que são normas que se impõem, devemos respeitar, mas eu não consigo tocar. Perfeito, até aí tudo bem. Nós vamos lá na Constituição Federal, artigo 37, inciso 2º da Constituição, ou inciso 3º, salvo engano, e ali está dito que, para o preenchimento de cargo e emprego na administração pública, é necessário concurso público. Está escrito. A investidura, encargo e emprego depende da prévia aprovação em concurso público. Está escrito isso ali. Perceba que isso que está ali no texto que eu estou lendo, para investidura, encargo, emprego e função, eu necessito de concurso público, é algo que eu consigo enxergar, é algo que eu consigo tocar, é uma norma que traz detalhes. Perfeito. Aqui o que nós vamos perceber? É uma norma que não tem aquela abstração que tem um princípio, que não é aberto da maneira que é um princípio. Essa é uma regra. Então, quando eu olho para o texto constitucional, no artigo 37, inciso 2º, e vejo a investidura, encargo, emprego e função depende de aprovação em concurso público. Eu consigo tocar, tem densidade, eu consigo visualizar. Isso é uma regra. Regra. Perfeito? Já o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, não é uma regra, porque eu não consigo perceber. Não vem com todo esse detalhamento. É muito vago, é aberto, é abstrato e geral. Então, aí está a diferença entre princípio e regra. Agora, olha que interessante. Essa regra que eu trouxe a você, qual é a regra? A de que a investidura, encargo, emprego e função depende de prévia aprovação em concurso público. Essa regra, ela materializa o princípio da isonomia. Quando eu digo que concurso público é necessário para preenchimento de cargo e emprego, eu estou dizendo, eu preciso dar oportunidade a todos. Então, é uma regra que materializa, que traz em si um princípio. Então, perceba você a diferença entre regra e princípio. Princípio é muito vago, é aberto. A regra, ela trata de alguma coisa que eu consigo tocar. Tá bom? Então, nós falamos disso aqui de maneira bastante simples.
Agora nós vamos ao texto. Vamos olhar o que nós temos aqui no nosso quadro. Vamos lá. Olha, vou pegar primeiro aqui em cima. Deixa eu pegar aqui uma caneta azul. Vou pegar uma caneta azul e eu quero que vocês façam a anotação. Então nós estamos aqui, ó. Regras. Exemplo, artigo 37, inciso 2º da Constituição, são enunciados de reduzido grau de abstração e generalidade. Prescrevem condutas e situações de fato. Ou seja, no exemplo que eu dei, a investidura depende de concurso público. É uma regra. Essa regra que está lá, ela só serve para uma coisa, para ser aplicada. Portanto, regras têm uma característica, são unifuncionais, só servem para serem aplicadas. Perfeito? Então vamos lá. Regras, elas não são abstratas, gerais, elas tratam de condutas e situações e são aplicadas ou não são aplicadas, tá bom? Agora, os princípios são extraídos de enunciados de alto grau de abstração e generalidade. Esses princípios prescrevem o quê? Valores fundamentais. E não descrevem situação de fato. Princípio da isonomia, da impessoalidade. Os princípios não servem só para serem aplicados. Os princípios servem, primeiro, para a produção de uma lei. Então, eu me utilizo do princípio da isonomia para criar uma lei que regulamente concurso público, que regulamente licitação. Além disso, o princípio serve de instrumento de interpretação de uma lei. Eu irei interpretar uma lei de modo que ela realize aquele princípio, dando atenção a essa interpretação. E o princípio também serve para ser aplicado. Perceba então que um princípio em face de uma regra, o princípio é multifuncional. Diferente da regra que só serve para ser aplicado, o princípio serve para a produção de algumas leis, para a interpretação de leis e para serem aplicados também. Perfeito? Então, anotado aí, anote essas características. Princípios são multifuncionais. As regras são unifuncionais. Tá bom? Beleza. Então, visto isso, de maneira bastante singela de início, depois nós vamos retomar essa situação. Nós sabemos que as normas constitucionais são, então, regras e princípios. Regras e princípios.